Olá, meu povo, meus irmãos, como vocês estão? Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês nesse vídeo, amém? Eu queria estar relatando aqui algo bem rápido, né? Uma experiência que Deus ele nos dá para nós, né? E antes disso eu queria só ler a palavra do Senhor que se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 12, a partir do verso 1º, amém? Mas antes disso, eu quero deixar com vocês uma oração para o Espírito Santo confirmar nos nossos corações, amém? Glorioso Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na sua presença, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Venha confirmar agora, Senhor, esta palavra, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, que essa pessoa que está vendo esse vídeo, meu Deus, ela seja renovado pelas tuas forças, pelo teu poder, pelo poder e autoridade do Espírito Santo do Senhor, para que ela venha ter mais conhecimento, Senhor, nos concedendo, Senhor, a tua vitória, a tua misericórdia para conosco, meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, meu Deus. Senhor, meu Deus, confirma esta palavra, Senhor Jesus Cristo, e as palavras que vão sair da minha boca, meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, repreendendo todo o mal, Senhor, que está nesse vídeo, Senhor, que está agora, Senhor, nos ouvindo, repreendendo toda retaliação, todas as setas maléficas, meu Pai. Oh, glória a Deus, nos abençoando e nos livrando de todo mal. E sempre, Senhor, crescendo na Tua palavra, na Tua sabedoria. Aleluia. Desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. É muito bom falar com Deus, né? É muito bom. Qual bom e qual suave é que os irmãos eles vivam em união, na graça e no poder do Senhor Jesus Cristo. E eu queria ler com vocês aqui. A mulher e o dragão tem como título: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 10 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-se sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Aleluia, Jesus. Agora vamos pular para o 9 aqui, para nós adiantar o vídeo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, né? O dragão representado aqui pelo Satanás, o adversário das nossas vidas, né? A mulher representa a igreja do Senhor, né? E grande ira ele tem com a igreja do Senhor. A igreja que estava esperando o Messias, o Salvador, né? O nosso remidor, né? O nosso remidor que vai remir as nossas vidas, que vai ser o nosso rei, né? E ele está furioso com o povo dele aqui na terra, né? E eu quero contar aqui um pouco da experiência que Deus uma experiência, né? Porque Deus ele sempre me usou assim, sempre em sonhos, né? Em sonhos, em visões, né? E o inimigo ele é furioso com essas pessoas, né?
Aleluia, Jesus. E aí eu quero falar um pouco aqui que desde criança eu sofro com paralisia do sono que falam, né? Paralisia do sono, que eu não sei explicar muito bem ainda. Então, uma certa feita eu estava dormindo, né? Já estava de manhã já, né? Como é que eu posso falar? Eu estava dormindo, só que eu acordei, eu não conseguia me mexer. Só que eu não acordei, eu acordei com os olhos espirituais, entendeu? Eu estava dormindo, mas quando eu abria os meus olhos, eu estava paralisada, com as minhas mãos amarradas assim, ó. Não tinha nada amarrando, mas eu não conseguia me mexer. Paralisada, realmente. E não conseguia falar também. Eu não conseguia falar, é como se uma coisa prendesse a minha boca. E eu fiquei me debatendo na cama, né? E um desespero me bateu, porque eu não estava conseguindo me mexer, aquele desespero, desesperada. E nisso veio uma sombra. É como se fosse uma sombra, mas é uma sombra densa, pesada, sabe? É uma sombra muito pesada. Estava vindo em minha direção. Só que no meu subconsciente, eu sabia desse perigo. É como se eu soubesse que alguém ia vir ali para me pegar algo, né? A energia. Antes de eu ver, meus olhos ver, antes de eu ver, eu já estava sentindo, eu comecei a me desesperar. Eu olhei para o meu lado, estava o meu esposo, o meu esposo ele estava olhando assim para mim, né? Eu virei para ele, olhei ao redor, comecei a me desesperar, que eu não conseguia falar, não conseguia me mexer. E nisso entrou uma sombra, foi entrando tipo uma sombra voando assim, é como se fosse um monstro. Sabe um monstro assim, dos olhos vermelhos, das unhonas, ele tem uma mão grande assim, magra, grande, ele tem as unhas grandes, né? Os dedos magros, e tipo a unha fina. Sabe aquelas pessoas que colocam aquelas unhas pontudas assim? É tipo assim. E cada vez que ele ia me aproximando de mim, ia aumentando aquela força, aquela opressão, que eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar. Aí ele chegou antes dele chegar perto de mim, quando ele chegou bem perto de mim assim, eu queria gritar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, mas eu não conseguia falar com a minha boca. Aí eu pensei, eu vou gritar na minha mente. E eu gritava na minha mente, gritava: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei a terceira vez, o sangue de Jesus tem poder, na minha mente, foi como uma explosão, uma coisa que ele saiu desembestado, meus irmãos, que bateu a porta do meu quarto, ela bateu. Foi muito rápido. Quando eu falei o sangue de Jesus tem poder, aquela coisa, ela sumiu, ela deu como se fosse um foguete, ela fez, e saiu, e saiu, e as minhas mãos se soltaram, e eu acordei, que quando eu vi a minha porta batendo, foi tão rápido, que quando ele soltou as minhas mãos, foi questão de milésimo de segundos realmente. Foi quando eu falei, o sangue de Jesus tem poder, foi eu acordei, eu vi com os olhos, já acordada, não estava paralisada, a minha alma já tinha entrado rapidamente para dentro do meu corpo, né? Ela já entrou, eu já acordei, tipo, parecia, sabe, uma libertação assim.
E eu vi a porta do meu quarto bater e o portão bater. Bateu. Foi como realmente tivesse algo mesmo, eu estava realmente ali. E o meu esposo também, ele viu que ele se levantou assim, ele ouviu e viu a porta batendo, e o portão aberto, batendo. Aí eu falei, você viu isso? Você viu isso? Aí ele falou, o que foi? Aí eu contei para ele, né? É uma força. Como eu posso te explicar? Ele é todo preto, é como se fosse uma fumaça densa, pesada, sabe? E engraçado, meus irmãos, que o sangue de Jesus, ele nos liberta de todo mal, né? Jesus, ele veio a este mundo para nos livrar da mão de Satanás, do dragão, porque o dragão, ele é furioso com a igreja do Senhor, com o povo dele. E ele quer, de todas as maneiras, né, fechar nossa boca. E nessa época que eu tive isso, foi na época que Deus estava dando muitas revelações para mim, né? E ele estava furioso, ele quis automaticamente fechar minha boca para que eu não viesse falar os planos do Senhor, que o Senhor tem, né, para a humanidade. Ele queria fechar a minha boca, ele quer nos prender, nos oprimir, né? O trabalho dele é esse. Ele é a opressão e ele é denso, ele é uma escuridade densa e ele é pesado. Eu não sei como te explicar. Antes dele chegar, a força dele, né? Que ele tem força, ele não tem poder. Coloque isso na sua mente. Ele tem força, ele não tem mais poder, né? Porque o poder Deus deu para todo aquele que crê no sangue do Cordeiro, no sangue que foi derramado no madeiro. Jesus, ele concedeu para nós, né? E aquele que toma posse dessas palavras, né, tem poder e autoridade sobre toda a potestade dos infernos, meus irmãos. É real, né? É muito real. É real, ele existe, ele está aqui perambulando neste mundo, né? Para tragar os filhos do Senhor, né? Ele confrontou com Jesus no deserto, né? Ele confrontou, ele tem o poder, ele mostrou para Jesus o reino que pertence a ele neste mundo, né? Ele quis enganar o Filho de Deus com as coisas terrenas. Ele quis enganar o Rei dos Reis, mas ele não conseguiu. Jesus falou: eu venci, vós também vencereis. Vamos colocar nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração nos céus, porque nós não somos daqui, nós somos peregrino aqui. Tudo que está aqui é perecível. Esse reino aqui é deste mundo, vai acabar. O nosso reino do nosso Senhor Jesus Cristo dura para os séculos dos séculos, para sempre. E ele quer nos enganar, meus irmãos, né? E ele quer parar a igreja do Senhor antes daquele monstro se aproximar. A energia densa dele, a energia mal dele, é uma energia assim pesada, densa, que ela vem e ela oprime você, sabe? Você não consegue se mexer, isso é desesperador. Quem tem paralisia do sono sabe do que eu estou falando. Mas, irmã Mônica, por que aconteceu isso? E por que Deus permitiu? Porque Deus sabe todas as coisas. Deus, ele quer mostrar para mim e quer mostrar para você neste vídeo que o nome dele, o sangue dele tem poder e autoridade. É poder e autoridade, não é força. Ele tem a força. E o nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue e o nome dele tem poder para desfazer todas as obras de Satanás.
ele pode tentar, ele pode se levantar contra os ungidos do Senhor, mas ele sabe que ele já é um derrotado pelo sangue do Cordeiro, né? Então temos que ter a confiança no sangue do Cordeiro, né? Aqui, ó. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus para que ela fosse alimentada durante 1270 dias. E houve batalha no céu, e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, ele está furioso com nós aqui, porque ele tinha livre acesso aos céus, ao trono de Deus. E pela morte do Cordeiro naquela cruz, ele veio a este mundo. Mas Jesus falou: aquele que me segue, aquele que está comigo, eis que dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Agora, aí aqui no 11, né? E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele quer parar a igreja do Senhor, ele quer nos calar. Mas eu quero dizer para você: não se cale diante do seu adversário, porque ele quer te calar, né? Não cale, sempre engrandeça o nome do Senhor, né? O Senhor diz que nos últimos dias ele vai dar sonhos, visões a criancinhas. Muitas crianças estão tendo visões, né, de Jesus Cristo, e ele quer parar. Ele quer parar porque quanto mais ele levar com ele, né? É porque é aquela pessoa que é amargurada, que não quer ver o bem de ninguém, né? Que é invejosa. Isso é o que ele faz, sempre ele fez. Mas Deus está falando aqui que o nosso Redentor, ele venceu naquela cruz, né? E nós temos o poder e a autoridade que ele nos dá do Espírito Santo. Ele nos dá poder. A nossa boca tem poder para repreender todo o mal no sangue dele, né? Jesus, ele é amor. Jesus, ele é tudo para nós. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você neste vídeo que o sangue de Jesus, ele tem poder. Ele tem poder. Não se acovarde diante do teu inimigo. Não se acovarde, porque Jesus não chamou um povo covarde. Ele chamou um povo guerreiro, um povo que vai lutar, né? Deus, ele fala que a nossa salvação é tomada à força. Tá tendo batalha no mundo espiritual, né? Às vezes nós está sem vontade, sem ânimo, mas Jesus, ele quebra as forças de Satanás, as forças, olha o que eu estou falando, é as forças de Satanás na tua vida, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Temos que repreender toda força maléfica nas nossas vidas, porque é isso que ele faz o tempo todo. Então nós temos que ser guerreiro, nós não podemos se acovardar. E pelo sangue do Cordeiro, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que você fique com esse vídeo, com essa palavra, e não recue, né? Não seja um covarde, né? Jesus, ele chama você para a batalha. Jesus é o nosso capitão que vai à frente das nossas batalhas, não é isso? O Deus Altíssimo, ele nos desamparou,
Ele dá o poder e a autoridade e o Espírito Santo para nós. E não vamos batalhar para Cristo, vamos batalhar, né? Até agora Jesus está trabalhando e nós também devemos falar sempre do amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele venceu naquela cruz, ele era Deus, ele se esvaziou, veio a este mundo para provar para vocês, para mostrar e para falar que ele te ama, né? E ele quer o teu bem e quer ver você junto com ele, jubilando, cantando, salmodiando com ele nos céus. Amém? Fica com esta palavra e que o Espírito Santo fale mais e mais no seu coração, né? E que o sangue do Cordeiro, ele entre na sua vida, ele entre no teu lar. Através desse vídeo, repreende todo o mal. Porque o sangue de Jesus tem poder. Amém? Beijo no seu coração.